eu sou a Marília, sou cientista de dados da GAVB. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre a plataforma H2O, a visão geral e as ferramentas. Então, o que a gente vai discutir hoje? O que é essa plataforma, onde ela está sendo aplicada na indústria e a solução do Driverless AI. O que é isso e exemplo de aplicações com estudo de caso. Por último, eu vou mostrar a aplicação da H2O para Python, utilizando o Jupyter Notebook, que para quem não programa, é um ambiente de programação que lembra um caderno. Então, em resumo, primeiro eu vou apresentar uma visão geral da H2O e da Driverless AI, e depois eu vou mostrar a modelagem na prática, onde tudo que eu mostrei na parte teórica vai ficar um pouco mais concreto e fazer sentido. O que é essa plataforma? É uma plataforma de machine learning open source baseada em Java. Ela inclui diversos algoritmos já consolidados, como as máquinas de aumento de gradiente, os modelos lineares generalizados, redes neurais e outros algoritmos. Uma funcionalidade muito legal dessa plataforma, que a gente vai ver mais para frente, é o machine learning automático, que vai testando em um conjunto de dados diversos modelos, ajustando os hiperparâmetros e produzindo um ranking com as melhores performances desses modelos que foram testados. As principais motivações da H2O é prover uma plataforma de fácil manuseio, tanto para experts quanto para iniciantes. Ela se baseia no paradigma MapReduce, que é a ideia de dividir, conquistar e combinar. Então, ela permite que dados sejam processados de uma forma distribuída e paralela, possibilitando uma autoescalabilidade. Agora, então, algumas aplicações práticas dessa solução e onde ela está sendo aplicada na indústria. Eu trouxe apenas alguns exemplos de onde a H2O tem sido aplicada, para que a gente não se estenda tanto nessa parte. A plataforma tem sido aplicada em problemas de recomendação de produtos, a exemplo da Macy's, em sistemas de saúde, tanto para prover soluções de diagnóstico por imagem, quanto para fazer uma verificação da elegibilidade de talvez futuros pacientes em planos de saúde populares, como acontece na Change Healthcare. E ela também tem sido aplicada para otimização de transporte e logística, previsão de demandas, detecção de fraudes e anomalias, na PayPal e na Capital One. Agora, esse pedaço da H2O, que é a Driverless AI. O que ele é e por que é importante? É a ferramenta de machine learning automático da H2O. É uma plataforma com interface gráfica que automatiza o processo de seleção de algoritmo, de geração de features, que são as variáveis utilizadas para resolver determinado problema. Também automatiza o ajuste dos hiperparâmetros e a avaliação de performance dos modelos. Como ela automatiza todos esses processos, permite que a gente foque mais nos problemas e nos dados, ao invés de focar no processo de resolução de determinado problema. Alguns recursos dessa plataforma, do Driverless AI. A Feature Engineering automática. Ela consiste na utilização da inteligência artificial para a criação de novas features, de novas variáveis, com algoritmos transformadores. Também ela tem habilidades e ferramentas para séries temporais, para previsão de qualquer janela de tempo, incorporando dados de diversos preditores. Ela leva em consideração dados que estão faltando e só usa informações do passado para treinar o modelo em validações cruzadas, por exemplo. Ela também inclui o uso de modelos autorregressíveis, a criação de médias variáveis, estatísticas descritivas, dentre outras funções. Também tem um recurso bastante legal, que é a interpretabilidade de machine learning. Ela gera um relatório tentando nos explicar esses modelos que são gerados. Eles são explicados de uma forma mais amigável para os seres humanos, utilizando gráficos que demonstram a importância das variáveis e também o caminho percorrido pelo modelo quando ele chega em alguma decisão. Também tem ferramentas de processamento de linguagem natural, que auxiliam na conversão do texto em variáveis, nessas nossas features, facilitando a resolução de problemas da análise de sentimento, classificação de documentos, dentre outros. Para processamento de imagens, ela também possui várias ferramentas. Essas imagens podem ser processadas tanto individualmente como parte de um conjunto de dados.
o Driverless AI conta com 30 modelos transformadores e modelos pré-treinados para resolver esse tipo de problema. Qual é um fluxo de trabalho típico nessa plataforma? Primeiro se faz a preparação dos dados, onde eles são transformados em dados apropriados para análise, comumente organizado no que se chama de tidy data, que são as variáveis em colunas e as observações em linhas. A preparação dos dados pode ser feita diretamente na plataforma, utilizando códigos escritos tanto em Python como em R, por exemplo. Depois disso, se costuma fazer uma análise exploratória desses dados. E nessa parte, o Driverless AI cria visualizações e gráficos estatisticamente relevantes para o conjunto de dados que a gente está analisando, e tudo isso automaticamente. Ele nos auxilia a entender as tendências desses dados antes da gente iniciar a modelagem. A terceira parte é a modelagem em si, que na plataforma se chama de experimento, e esse experimento pode ser parte de um projeto. Nessa parte do experimento, a gente ajusta 3 configurações relativas, que é a acurácia, o tempo que o modelo pode ficar rodando e a interpretabilidade do modelo. Eu vou explicar melhor sobre esses ajustes quando a gente estiver modelando na prática. Depois de ajustadas essas configurações, o experimento vai começar a rodar, testando diversos modelos e gerando métricas de avaliação de performance. Depois que termina todas essas iterações e treinamentos de diversos modelos, o modelo, ou até um conjunto de modelos, um ensemble de modelos, é selecionado, e é o que teve a melhor performance. A última parte são os relatórios e visualizações geradas, que auxiliam na interpretação do modelo. Também é fornecida uma série de opções para o desenvolvimento da modelo, tanto em serviços de nuvem, como em apps locais, pipelines de pontuação no Python ou objetos Java. Agora, a plataforma. Agora a gente vai começar a mexer na plataforma mesmo com 2 exemplos, com 2 estudos de caso. O primeiro problema que a gente vai tentar solucionar é a classificação de sementes de trigo. São 3 espécies de trigo e possuem grãos diferentes. Então, é um problema de classificação. As nossas variáveis, as nossas informações que a gente vai dar para o modelo é a área desse grão, o perímetro do grão, a compactação, o comprimento, a largura, a assimetria e a fenda que tem nos grãos de trigo. E o nosso objetivo é classificar no tipo de semente, que vai ser 1, 2 ou 3, a espécie, que nesse caso a gente está chamando de espécie 1, espécie 2 e espécie 3. Então agora eu vou terminar essa apresentação e a gente vai diretamente para a plataforma, onde eu vou mostrar na prática como que faz isso. Vocês estão vendo a plataforma, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Ô Marília, enquanto tu vai começar com a plataforma, né, só apresentar ali o Daniel Garbulho, que hoje cuida da H2O, né, tá conosco. Então, Daniel, se quiser te apresentar um pouquinho aí para o pessoal, fica à vontade, hein? Boa noite, obrigado pelo tempo de vocês. Eu queria agradecer demais a você, Gustavo, da GAVB, Marília, que está fazendo uma super apresentação. Eu não quero tomar muito do tempo, mas eu acho que primeiro, agradecer o tempo de todos, são 9 horas da noite, não é fácil conseguir essa audiência. Eu estou na H2O há 9 meses, sou responsável pelas operações na América Latina, tenho aqui comigo o Alan, que, entre outras coisas que faz, é cientista de dados, né, e me ajuda em várias provas de conceito, ajudou na capacitação da GAVB. Nós somos uma empresa que está crescendo exponencialmente no mundo e também na América Latina, graças a empresas como a GAVB. E mais uma vez, como eu não quero tomar muito tempo, porque eu quero que a ferramenta seja a estrela da noite, eu queria agradecer você, Gustavo, a todo o time, todo mundo que entrou nessa hora para ouvir o que a gente tem para dizer. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Legal, Daniel, bacana. O Alan está aqui conosco também, então, depois que a Marília apresentar, né, ele vai dar uma
um pouco mais de visão também, né, da H2O, a parte de MLOps aí também, e algumas novidades aí que a H2O vem trazendo para o mercado. Tá bom, obrigada. Pode seguir, Maria. Então, tá bom. Então, essa é a plataforma. Quando a gente inicia ela já abre nessa parte dos dados. Tá na página errada. Ela costuma abrir nessa parte dos dados. E a primeira coisa que a gente faz, então, é importar um dado para a plataforma, que é aqui nesse botão de adicionar os dados. Tem diversas opções. A gente pode pegar do sistema da H2O, a gente pode fazer o upload de um arquivo do nosso computador, pode botar um link e também tem sistemas de nuvem. Aqui, então, vou pegar do meu computador. Pessoal, todos esses dados que eu estou usando, depois a gente pode disponibilizar para quem quiser tentar reproduzir esse tutorial. Daí depois a gente disponibiliza certinho os materiais que foram utilizados. E aí, Marília, deixa eu só interromper você um segundo. Para quem quiser, você pode fazer o download da versão completa por 21 dias, tá? Ah, boa. Essa aqui a gente está utilizando a licença de teste, mas tem essa opção. Então, aqui eu vou adicionar os dados que eu já tinha baixado no meu computador e já estava pré-separado em um conjunto de dados para treinar o modelo e um conjunto de dados para testar o modelo. Eu selecionaria e enviaria aqui para a plataforma, mas ele já está enviado aqui, então só não vou apertar em abrir, vou apertar em cancelar. E aqui, então, aparece os meus dois dados, que é o de teste e o de treino. Eu vou apertar aqui no de treino e tem essa opção que mostra os detalhes desse conjunto de dados. E é muito legal, porque automaticamente a gente já tem todas essas estatísticas, tem também os histogramas de cada coluna da nossa tabela, do nosso conjunto de dados. Ele faz isso muito rapidamente, automaticamente, que é a minha coluna diária, perímetro, a compactatividade e assim por diante. E aqui é a classificação, é o que a gente vai querer que o modelo descubra, se é um grão do tipo 1, 2 ou 3. Aqui nas propriedades da coluna, por padrão, o tipo de dado dessa coluna é detectado automático, mas eu posso alterar para ser uma variável categórica, uma data e assim por diante. Eu vou deixar para que seja automático mesmo. Então, agora voltando. Uma outra parte importante é dividir esse conjunto de dados antes de fazer a modelagem na parte que a gente vai usar para treinar o modelo e depois testar. Eu já entreguei esses dados divididos, mas a gente também pode dividir o arquivo de treino em mais 2 datasets, que é o de treino e o de validação. Para dividir, então, a gente aperta no dado que a gente quer dividir, aperta em split e vai aparecer essa janela. Aqui no Output Name One, a gente bota o primeiro nome, o nome da primeira parcela desse conjunto de dados, que eu vou chamar de seeds train. E no Name To, eu vou botar seeds valid, que vão ser os meus arquivos de treinamento e de validação. Esse conjunto de dados para validação, ele pode ser utilizado para ajustar os hiperparâmetros. E depois eu ainda dou um conjunto de teste para testar a performance do modelo em dados que o modelo nunca viu. Então, eu resolvi dividir esse arquivo de treinamento para validação também. Nesse target column, é a coluna que a gente quer descobrir o nosso objetivo, que é a classificação dos dados. Então, o nosso objetivo é o tipo de semente. Eu não dei uma coluna que especifique quais dados precisam estar juntos, que essa coluna é chamada de fold column, porque o nosso conjunto de dados não tem essa coluna, então ele vai fazer a divisão automaticamente, se baseando na nossa coluna-alvo. Como não é uma série temporal, a gente também não tem uma coluna de tempo, então eu vou deixar essas duas seções em branco. Aqui eu posso dar um valor aleatório para poder reproduzir esse experimento, para que esse dado seja sempre dividido da mesma forma. Aqui esse número aleatório está 1, 2, 3, 4, mas poderia ser qualquer coisa. E aqui é
proporção de dados que vão ficar para treino e para validação. Eu vou botar uma proporção que é 75%, que costuma ser utilizada. Vou salvar e ele vai dividir os meus dados nesses 2 subdatasets. Como eu já tinha feito isso, eu vou apertar em cancelar. Daí geraria esses 2 subdatasets, o de treino e o de validação. E a gente termina com 4 novos dados, que é os 2 que foram importados originalmente e esses outros que foram criados depois da divisão. Agora, a gente vai fazer aquela parte de análise exploratória. Eu vou selecionar, então, esses meus dados de treino e vou apertar nesse Visualize. Aqui, então, ele criou as visualizações que são estatisticamente relevantes para esse conjunto de dados. A gente pode ver que cria diversos gráficos automaticamente, muito rápido, sem precisar ficar codificando. Um que é bastante interessante é esse gráfico de correlação, que ele mostra a relação de todas as colunas entre elas. O 0 são colunas que não são muito correlacionadas e são em azul, e quanto mais vermelho, mais relacionadas elas estão, mais correlacionadas. A gente pode ver que o nosso alvo, ele não é muito correlacionado com nenhuma variável individualmente. Então, para a gente descobrir, para a gente resolver esse problema de classificação, a gente vai ter que olhar para essa figura como um todo. Eu não posso escolher só uma das variáveis que eu não vou ter um bom resultado. Se eu aperto em cima, daí fica mais claro. O que ele é mais relacionado é com a compactividade, mas ainda assim não é tanto. Então, vou precisar analisar o conjunto. Uma coisa que é esperado, se a gente pega aqui a variável diária, eu aperto nela e vejo que ela é muito relacionada ao perímetro, à largura do grão e ao comprimento do grão, porque a fórmula da área é calculada a partir dessas variáveis. Aqui também tem outros gráficos, histogramas, gráficos de correlação entre as variáveis, perímetro por área, por exemplo, a gente pode ver que eles são bem correlacionados, e diversas visualizações muito legais que foram criadas num piscar de olhos, e a gente pode baixar elas também. Agora, então, vamos para a parte dos experimentos, que é onde a gente vai treinar o modelo. Vou selecionar os meus dados de treino e vou clicar em Predict, que é para prever. Vou dar um nome para esse experimento, que eu vou chamar de SEEDS. Aqui já está especificado que eu vou utilizar esse conjunto de dados para treinar o modelo. Eu não vou querer deletar nenhuma coluna, eu vou criar um modelo que utilize todas aquelas variáveis. Eu vou fornecer um conjunto de validação, que é esse, o SEEDS Valid, que a gente criou antes. Vou fornecer um conjunto de teste, que é o que eu importei, SEEDS Test. Vou selecionar a minha coluna alvo, que é o tipo de semente. E aqui são as variáveis relativas, as configurações relativas. Para cada uma dessas configurações de acurácia, tempo e interpretabilidade, eu vou dar um valor que vai variar de 1 a 10. São valores relativos. E a explicação desses valores estão aqui ao lado, aqui na esquerda. O que uma acurácia de 7 significa? E aqui vai utilizar esses transformadores para fazer as features. Ele vai fazer um modelo final que tem um destes modelos, ou uma árvore de decisão, ou um aumento de gradiente leve, uma máquina de aumento de gradiente leve, e assim por diante. Então, valores mais altos vão tentar fazer modelos que vão ser mais acurados. Valores mais baixos são modelos mais simples e menos acurados. Aqui o tempo, que varia de 1 a 10. Qual é o tempo que eu estou permitindo esse modelo ser treinado? O 1 é um modelo que eu não vou querer que tenha tantas iterações, e o 10 é um modelo que eu vou estar permitindo que ele faça várias iterações até encontrar os melhores hiperparâmetros e até chegar no melhor resultado. A interpretabilidade do modelo é o quão complexo ele vai ser. Uma interpretabilidade 1, por exemplo, que é o valor mínimo, vai ser um modelo que não vai ser tão fácil de humanos interpretarem.
talvez seja um modelo bastante complexo, que chegue num resultado muito bom, mas para a gente entender o que ele fez, não vai ser tão óbvio. E para explicar para os clientes também não vai ser tão fácil. Agora, se eu boto a interpretabilidade de 10, o modelo vai ser mais simples, mas por outro lado a gente vai conseguir enxergar exatamente o que está acontecendo e como que ele chegou nessa solução, como que ele chegou nesse resultado. Eu vou deixar nessas configurações padrão. Uma última coisa que eu esqueci de avisar. Aqui a gente também pode escolher qual vai ser o nosso método de avaliação de performance. É uma tarefa de classificação, então, por padrão, a H2O deixa o log loss, mas clicando a gente poderia escolher qualquer uma dessas métricas. Eu vou deixar no log loss mesmo. Aqui, então, eu vou começar o experimento. Eu já tenho esse experimento pronto, ele vai demorar uns 5 minutos para ficar pronto. Aqui a gente diz, aqui aparece... esqueci de fazer uma coisa. Vou mostrar para vocês o que faltou, que é uma parte importante também. Aqui no treino. Repetir o que eu fiz antes. A target. Faltou uma coisa importante, que é alterar essas configurações de expert que nos dão uma maior customização do modelo. Por padrão, a H2O exige que a gente tenha um número mínimo de observações de 100. E o meu conjunto de validação ele é pequeno, ele só tem 20 observações. Então, eu preciso alterar essa configuração para 20, senão vai dar aquele erro. Ele vai dizer que eu não tenho observações o suficiente para construir o modelo. Aqui a gente também pode customizar utilizando códigos do Python e códigos do R. Ele permite uma maior maleabilidade, essa parte de configuração. Mas nesse exemplo a gente só vai configurar isso mesmo. Então, agora sim, vamos começar o experimento. Nessa parte, ele mostra a percentagem, o quanto que falta para esse modelo ficar pronto, o quanto que já foi, o tempo que passou desde o início do modelo. Daqui a pouquinho, quando ele estiver um pouco mais completo, ele vai começar a mostrar dados de iteração, aqui nesse canto, na esquerda. Aqui no meio, ele vai começar a nos mostrar a importância de cada variável para esse modelo. Aqui ele começa a nos dar notificações, que aqui ele já começou a treinar o modelo e encontrou uma área embaixo da curva muito boa. Ele está dizendo, de repente, eu estou dando a resposta, mas não está dando resposta, só porque ele está conseguindo encontrar facilmente a melhor classificação desses dados. Então, eu vou sair daqui e vou abrir o experimento que eu tinha feito antes, que era tudo igual, só para a gente já chegar no resultado e não precisar ficar esperando. Demora cerca de 5 minutos. Aqui, então, eu estou indo para a aba Experimentos e eu tenho aqui o seeds pronto, que era o que eu já tinha feito antes, exatamente com as mesmas configurações. Nessa aba Experimento, ele vai começar a atualizar o status, o quanto que estava pronto, as pontuações da validação. E aqui vamos para o seeds pronto para mostrar o resultado para vocês. Então aqui o status estava completo, ele nos apresenta todas essas informações. Aqui o modelo, então, que ele escolheu foi um conjunto de 2 modelos, um ensemble de 2 modelos, que é o aumento de gradiente extremo, junto de uma máquina de aumento de gradiente, utilizando 6 features. Aqui na importância das features, a mais importante foi o perímetro do grão. E a segunda mais importante, a gente vê que foi uma feature que ele criou automaticamente, que foi a divisão do comprimento do vinco do grão pelo comprimento do grão. Então, uma feature que ele foi testando e descobriu que isso gera um bom preditor para a classificação desses grãos. Então, aqui tem esse resumo da importância dessas variáveis. Aqui, à direita, embaixo, tem as métricas. Vou botar aqui na matriz de confusão.
a gente vê que nos testes de validação, ele não errou nenhuma, ele acertou todas. E no grupo de teste, ele errou muito pouco. Aqui ele só errou 2, a semente do tipo 1 ele só errou 2, se confundiu 2 vezes, na semente do tipo 2 ele só errou 1, e na semente do tipo 3 ele também não errou nenhuma vez. Aqui tem outras métricas que a gente podia ver, essa área embaixo da curva, que é a taxa de falsos positivos pela taxa de positivos verdadeiros, foi 100% para o conjunto de validação e foi 0,99 para o conjunto de teste, então esse modelo ele ficou bastante eficiente. Aqui temos outras métricas e, por último, um resumo, que ele mostra até as especificações desse sistema. Se um dia eu quiser pegar esse mesmo modelo e rodar em outro computador, eu tenho que estar ciente que talvez ele não vai demorar a mesma coisa, porque depende das configurações do computador. Então, é importante também ter isso em mente. E aqui ele faz um resumo de tudo. As métricas, tanto no conjunto de validação, quanto no conjunto de teste. Depois que a gente termina de rodar esse modelo, a gente tem várias opções. Uma delas é interpretar o modelo, que é a parte da plataforma de interpretabilidade. Ali, selecionando interpretar o modelo, a gente vem para essa parte, que são esses gráficos que explicam o modelo que foi criado. Esse daqui tem a importância dos nossos preditores originais, e ele fala que o preditor mais importante para essa tarefa é o perímetro, e o segundo preditor é o comprimento do vinco do grão, o terceiro é a compatibilidade, e assim por diante. Esse outro gráfico é a importância dessas variáveis, desses preditores, depois de serem transformados. Então, aqui o perímetro continua ele mesmo, mas aqui a gente tem uma interação, que foi aquela interação entre o comprimento do vinco, do grão, pelo comprimento do grão. Automaticamente, ele criou essas variáveis para nós. Aqui também tem outros modelos de explicação, uma árvore de decisão. Aqui, então, ele vê o tamanho do vinco do grão. Se for menor, ele analisa o perímetro, e daí, a partir do perímetro, ele vai tomar uma decisão. E voltando para os experimentos, agora, nesse experimento de sementes, é a última coisa que eu quero mostrar para vocês, que é muito legal. Uma das minhas ferramentas favoritas, que é esse reporte automático. Um relatório automático. Ele cria automaticamente um relatório muito completo e muito bonito visualmente, esteticamente. Vou abrir aqui. Ó, automaticamente ele criou esse relatório. Aqui tem o índice, que a primeira coisa é a visão geral do experimento, a visão geral dos dados, a metodologia, a amostragem dos dados, a estratégia de validação, o ajuste do modelo, a evolução da criação desses preditores, dessas features, as transformações dessas features, o modelo final, alternativas de modelo, alternativas de desenvolvimento do modelo, e gráficos de dependência parcial e o apêndice. Então, fica bem completo mesmo. Aqui ele fala que ele criou um ensemble de modelos de aumento de gradiente extremo com uma máquina de aumento de gradiente para prever o tipo de semente. Utilizou 7 preditores originais e assim por diante. Ele faz um relatório muito completo. Aqui, quais foram as configurações que a gente deu, qual é as especificações do sistema, a versão do Drive Lisaí. Aqui, informações sobre os dados, informações sobre estatísticas sobre os dados de treinamento e várias coisas. Eu vou passar aqui o pipeline, o que aconteceu. Isso é padrão.
Mas, por último, ele faz um específico desse modelo, que é todo o processo que ele fez. Ele mostra aqui um pipeline. Aqui está mostrando as transformações que ele fez nessas variáveis. Aqui ele deixa tudo muito completo. Aqui o modelo final. Então, os nossos preditores vão para esse ensemble desses dois modelos, que depois os resultados eles são agrupados e nos dá a classificação dessas sementes. Eu achei muito legal. E aqui a gente pode, para desenvolver esse modelo, a gente pode desenvolver tanto localmente quanto em nuvem, para fazer novas predições utilizando exatamente esse modelo. A gente pode baixar esses pipelines de avaliação para prever em novos conjuntos de dados, tanto no Python quanto esse objeto Java, que pode ser bastante útil para botar em programas, em outros programas, em outras plataformas de desenvolvimento. E no próprio Driverless aí, a gente pode escolher fazer previsões. Eu seleciono aqui para prever em outro dataset, e eu vou selecionar algum outro dataset, vou selecionar o de teste de novo. Vamos fingir que é um dataset novo, mas eu vou pontuar nesse dataset de teste novamente. E eu quero excluir o seed type, porque eu não quero dar a resposta para ele. Então, eu vou selecionar todas as mesmas variáveis, exceto o seed type. Vou deixar esse de fora. Daí aqui ele vai fazer novas predições, e quando ficar pronto, eu vou poder abrir e baixar. Aqui vou baixar essas previsões. Vem como um arquivo separado por vírgulas. Aqui. E a gente recebe as probabilidades dessas observações ser do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3 de semente. Essa primeira observação, então, tem 99% de chance de ser do tipo 1. E, enfim, cada observação vai pertencer a uma classe. E ele nos dá as probabilidades. Agora, o segundo experimento que eu quero mostrar para vocês é um experimento de séries temporais. Que as séries temporais elas têm algumas particularidades. Aqui, então, vou mostrar o dado primeiro. É um dado de vendas da Walmart. Ele foi utilizado numa competição do Kaggle. Aqui os detalhes desse dado. Então, o que ele tem? Quais são os preditores desse dado? As features. É a loja, o departamento, a data, que vai ser o preditor mais importante, é uma série temporal, vendas ao longo do tempo, as vendas semanais, e esse vai ser o nosso alvo. A gente vai tentar fazer uma previsão de vendas semanais para um determinado período. Aqui são 5 variáveis de promoção, receita em promoções. Outra variável é se é feriado ou não. Isso pode ser significante para uma previsão de vendas. No Natal as pessoas compram mais, por exemplo. E aqui a gente tem uma coluna que é o peso das observações. É uma coluna que já nos é fornecida falando qual é a importância de determinada observação para nossa previsão, para nossa análise. Então, esses são os preditores que a gente vai trabalhar. Vou apresentar para vocês a aba de projetos, que eu ainda não tinha falado. Cada experimento ele pode ser adicionado num projeto. E esse projeto pode ter diversos experimentos. Então, eu posso utilizar o mesmo conjunto de dados para fazer muitos experimentos variando algumas configurações, aquelas configurações relativas ou até configurações mais customizadas. Aqui já tinha sido feito um modelo de previsão, as configurações acuradas
Ô Marília, tu tá no mudo. Ah. Peraí. Paramos ali onde tu disse que já tinha sido feito o modelo. Eu tô mudo? Tá me ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo. Microfone. Estamos ouvindo agora, pode falar. Tá me ouvindo? Oi, Sim. Gustavo? Aham. Estamos ouvindo. Gustavo? Estamos te ouvindo, Marília. Tu consegue me ouvir? Ah, tá. Sim, agora sim. Show. Tá. Então, esse experimento ele já foi feito e as configurações dele é de acurácia 7, o tempo 6, a interpretabilidade 6, e o método de pontuação foi o coeficiente de determinação. Aqui, a gente pode ver que ele demorou 2h30 para rodar e chegar nesse resultado, que no conjunto de validação foi 0,78 coeficiente de determinação. A gente vai montar um experimento parecido, mas mudando essas configurações relativas e comparar os resultados. E eu já mostro para vocês também como fazer essa análise de séries temporais nessa plataforma. Então, aqui na aba Projetos, eu vou selecionar Novo Experimento para ir para dentro desse projeto. O nome do experimento, eu vou botar Time Series. O conjunto de dados vai ser esse de treino da Walmart, de vendas semanais. A gente vai utilizar todas as colunas, não vou deletar nenhuma, não tem um conjunto de validação, mas tem um conjunto de teste, que é esse daqui. O que a gente quer prever são as vendas semanais. Não tem uma coluna que nos indique quais observações precisam ficar juntas. Ele vai fazer essa separação automaticamente. Dessa vez, a gente tem uma coluna de peso, que demonstra a importância de cada observação, que é o sample weight. Eu vou fornecer essa coluna para ele. E a gente também tem uma coluna de tempo, que é a coluna de data. Quando a gente indica uma coluna de data, aparece configurações adicionais, que é como que eu vou agrupar esses dados. Vou agrupar só pela data? Nesse caso, a gente quer fazer a previsão de vendas, a previsão de receita semanal, tanto por departamento e por loja. Então, não é só a data que importa. O departamento e a loja também importa. Lojas diferentes podem ter receitas diferentes, departamentos diferentes podem ter receitas diferentes. Então, nesse agrupamento, eu vou selecionar as 3 coisas: os dados, o departamento e a loja. Essas 3 coisas vão ser importantes na nossa previsão. Aqui, o horizonte de previsão. Em quanto tempo eu quero prever esses dados? Eu quero prever para até 26 semanas. Aqui é relativo, eu poderia alterar isso aqui também. É vendas semanais, então vamos prever para semanas, mas eu poderia selecionar um valor para dia, horas, minutos ou ano. E esse daqui, a lacuna entre os dados de teste e treino. Eu poderia indicar algum valor, mas o que esse valor significa? Por exemplo, vamos supor que toda sexta-feira eu tenho que entregar uma previsão de vendas para segunda. Talvez seria importante os dados de sábado e domingo, mas eu não tenho como ter esses dados de sábado e domingo. Eu preciso entregar essa previsão na sexta. Então, nesse modelo que a gente está pensando, eu diria que a minha lacuna são 2 dias, porque eu nunca vou conseguir eu nunca vou ter os dados de sábado e domingo. Esses dados de sábado e domingo nunca vão poder ser incorporados na minha previsão para segunda. Então, eu daria aqui essa lacuna de 2 dias entre o meu último dado disponível, que seria o de sexta, ou até o de quinta. Daí seria 3 dias. Agora, nessas configurações relativas, eu vou botar aqui a acurácia para 1, para a gente fazer uma comparação extrema. O outro estava com acurácia em
7 ou 6. O tempo eu vou botar para 5. E a interpretabilidade eu vou botar para 10. Eu quero que seja um modelo que seja facilmente interpretado por seres humanos, para depois a gente fazer a comparação desses modelos. Aqui a minha métrica vai ser o coeficiente de determinação, que ele vai medir o quão bem uma variável pode ser utilizada para prever a outra. Ele representa a força de relação entre essas variáveis. E no caso, não vai ser só uma variável, vão ser todas as variáveis que eu tenho disponível, o quão bem todas essas variáveis estão prevendo a minha receita semanal. Essa aqui vai ser a minha métrica. E aqui a gente iniciaria o experimento. Esse é um problema de regressão em séries temporais. Eu estou tentando prever um valor. Esse experimento, ele também não demora muito para rodar, por conta das configurações que a gente deu. Ele é rapidinho, mas eu também já tinha feito ele antes, para que a gente não precise ficar esperando aqui. À medida que vai carregando, a gente já vai vendo as métricas automaticamente. Uma coisa... Agora, então, a gente volta lá nos projetos. E vou vir para esse projeto de séries temporais. E vai estar esse novo projeto que ele está em 0%. Eu posso adicionar um projeto que já tinha sido feito antes, que é o que eu vou fazer agora. Nesse botão Link Experiment, eu vou adicionar um experimento que eu já tinha feito antes, que era exatamente o que a gente fez agora, que é o Time Series pronto. Tá aqui, ó. São as mesmas configurações. Acurácia 1, tempo 5, interpretabilidade 10. E a minha métrica é o coeficiente de determinação. Ele demorou 9 minutos para rodar. Agora, eu vou selecionar esses dois modelos e eu vou comparar. Nessa comparação, a gente tem algumas coisas que podem ser observadas. O primeiro é o valor de teste. Esse modelo simples que a gente fez, que eu chamei de Time Series pronto, onde a acurácia dele era 1, ele teve uma nota boa até. Ele teve 80% esse coeficiente de determinação, não foi ruim. E o nosso modelo mais complexo, ele teve uma nota muito melhor, teve 95%. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente pode reparar. Então, o complexo, ele nos deu um resultado realmente melhor e ficou 2h30 rodando, o outro ficou 9 minutos rodando. Outra coisa que é importante da gente comparar é que aqui, ó, na Feature Engineering, que é a criação de novas features, ele criou 75 novas features nesse processo de treinamento de modelo, e ele selecionou 6, o nosso modelo simples. Testou 75, foram bastante já. O modelo complexo, ele testou 1.487 features e selecionou 35. Então, ele é um modelo que está utilizando 35 preditores para fazer a previsão. A terceira coisa que a gente tem que observar, que daí diz respeito à interpretabilidade, quando a gente vê a importância das variáveis, a variável mais importante no nosso modelo simples é a defasagem do vento, a defasagem de tempo da última venda de 26 semanas atrás. É só uma defasagem, é só um time lag. Então, esse vai ser a variável mais importante. Qual foi o valor, a receita, 26 semanas atrás? No nosso modelo complexo, é uma variável mais sofisticada, uma variável um pouco mais difícil de entender, que é esse EWMA, que significa uma média móvel exponencialmente ponderada. Ele calcula a média móvel exponencial entre as features e o alvo, e essa vai ser a nossa variável mais importante. Um pouco mais complexo. Ele também utiliza essas outras features. O lag de 29 está aqui em algum lugar, ele vai ser importante, mas ele só não vai ser o mais importante. Aqui também a gente pode comparar as métricas aqui do dado
o simples e mais o complexo, qual é a tendência. Aqui, por exemplo, numa previsão que ele fez bom, ele previu que a receita seria 119 mil e, na verdade, foi 123 mil. Mesmo o modelo complexo, às vezes, teve alguns erros. Aqui, ele previu que fosse 60 mil e, na verdade, a receita foi 30 mil. E aqui o mais simples. Deixa eu ver... Acho que era isso que eu ia mostrar hoje. Não sei se alguém tem uma dúvida. Legal, muito show, Marília. Passei meio rápido. Alguma coisa aí, um pouco? Oi? Oi, não, olá, antes de tudo, boa noite. Boa noite. Marília, parabéns. Você fez uma excelente apresentação aí, me senti muito bem representado aí, falando em nome da H2O. Eu acredito que, assim, só para completar, talvez, Gustavo, justamente o que a Marília falou, e até falando um pouquinho aqui, mostrando só a carinha dele, até para não tomar muito tempo, deixa eu até tentar, eu consigo compartilhar minha tela aqui? Claro, consegue sim. Marília, dá um stop aí no teu share aí para ele poder compartilhar. Só para eu mostrar aqui, só vou mostrar a carinha, porque eu não vou ter como mostrar ele. Então, aí, o que acontece, tá? Vocês estão vendo minha tela? Já estamos vendo. Tá no Drivelers AI, correto? Isso. Perfeito. Então, o que acontece, tá? Então, eu tenho um projeto aqui, o mesmo projeto que a Marília criou, e a partir do momento quando eu tenho uma integração, porque até explicando um pouquinho aqui, antes de ir para o prático, só quero mostrar um slidezinho aqui. Então, a gente tem uma suíte de produtos, tá? O nosso principal carro-chefe, como a Marília mostrou, é o Drivelers AI. E quando a gente fala de integrações, ou seja, processo de monitoramento e gerenciamento de modelos, a gente utiliza uma ferramenta aqui que a gente chama de MLOps, tá? Ou o que seria o MLOps? Então, quando eu crio um projeto aqui dentro do meu Drivelers AI, se eu tenho um MLOps, automaticamente ele é integrado aqui, ele está em preparo aqui, porque eu realmente não tive tempo de fazer o deploy, demora um pouquinho para ele entender. E aí o que acontece? Dentro dessa ferramenta aqui, o meu projeto, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque a fonte talvez está um pouco pequena. Sim, mas dá para ver bem aqui. Perfeito. Eu pensei que não estava vendo. Então, o que acontece? Ele já automaticamente ele integra os meus modelos, tá? Então, o Drivelers AI, a partir do momento que o modelo está pronto para consumo, quando você tem o Model Ops, ele já integra aqui o modelo. Então, dentro do Model Ops, eu tenho algumas opções de alertas que ele vai dar, alguns testes que eu posso fazer em cima de cada um dos modelos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, um minuto, posso vir aqui dentro das opções do modelo. Então, eu posso ter aqui um teste Champion Challenge. O que significa? Eu pegar o primeiro modelo que eu criei, poder fazer testes em desenvolvimento para que eu tenha uma observação contínua, ok? Então, o Model Ops, eu consigo a partir dele, automatizar tarefas onde o trabalho que o cientista de dados tinha para ficar verificando se o modelo ainda ele faz um bom fit ou não, eu consigo, através tanto de testes AB disponíveis na plataforma, quanto Champion Challenger, tanto nos ambientes de dev ou prod, produzir esses testes para ele mostrar os resultados. Consigo ter um controle total através de gráficos. Como ele ainda está em preparo aqui, eu não vou ter os gráficos gerados, tá? Mas depois, até mesmo para não tomar muito tempo,
a gente até pode montar uma apresentação aí, onde a gente consegue mostrar o Model Ops mais efetivamente em ação. Mas só para mostrar aqui que a gente tem uma suíte onde a gente consegue fazer toda essa parte, toda essa esteira de Machine Learning através dos produtos H2O. Desde o processo de criação automática de modelos, como a Marília mostrou, até mesmo o gerenciamento e monitoramento também dessas atividades, tá? Então, a gente acaba tendo aí uma suíte para atender todo esse processo de esteira de aprendizado de máquina, tá? Eu acredito que, assim, eu quis ser bem breve, eu vou estar aqui de apoio aí para a GAVB e para Marília com as perguntas que o público venha fazer e vou estar auxiliando e fiquem à vontade aí para fazer quaisquer perguntas que vocês tenham sobre o produto ou até dúvidas mais profundas e mais técnicas sobre o produto para a gente poder atender aí os nossos espectadores. O legal, né, do deploy, né, que ele pode ser tanto em cloud, né, algum provider, como também pode ser local, né, no próprio server aí que a H2O também traz, né? Isso. Nós somos agnósticos à cloud, né? Ou seja, rodamos em todas as nuvens, Google, Microsoft ou Amazon. E também a gente consegue rodar em on-prem. Eu acredito que um recurso bem interessante é o Driverless AI, ele também é composto de vários plugins, tá? Então, eu consigo, por exemplo, se você tem uma base de dados estruturada ou NoSQL, ou então se você precisa consumir os seus dados a partir de um objeto S3 ou a partir de um web storage na Google ou na própria Azure, ou, por exemplo, você tem um data lake em Hadoop e você precisa fazer essa integração com HDFS ou com Hive, a gente também consegue fazer esse tipo de integração. Então, é uma ferramenta bem integrável, que é quando eu falo no requisito de arquitetura, onde você consegue, é o que eu costumo até sempre falar, justamente por causa da forma como a gente cria os objetos, tanto em Java quanto em Python, como a Marília explicou muito bem, esse objeto ele me dá condições de eu criar aqui o meu experimento e eu consigo integrar com vários tipos de plataforma, desde a criação de um REST server para poder fazer o scoring, fazer o consumo desses dados, até, por exemplo, uma plataforma de streaming, quando eu preciso de fazer uma baixa latência. E por que que isso é permitido? Por que que a plataforma permite isso? Porque o artefato que é gerado aqui a partir do modelo, que é compilado, esse objeto, eu acabo gerando uma camada de baixa latência compilada em C++, onde eu vou ter ali o modelo compilado e o formato e o binário do modelo para que ele possa ser consumido por outras plataformas, e eu também tenho uma camada ali de abstração, onde eu consigo fazer as chamadas pelas principais linguagens de programação utilizadas no mundo de ciência de dados, quer seja Python, quer seja R, ou quer seja Scala. Então, ele te dá uma escalabilidade enorme, aí a gente consegue aplicar em diversos tipos de projetos e vários casos de uso aí que a gente tem com diversos clientes. Então, acaba sendo uma plataforma bem interessante, onde não é a ferramenta não é o usuário que se adapta à ferramenta ou a arquitetura que se adapta à ferramenta, mas sim nós conseguimos gerar aqui artefatos que eles se adaptam à sua arquitetura de acordo com a utilização que você queira fazer. Legal, muito bacana. Excelente. Então, pessoal, por hoje acho que era isso, né, do workshop. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser explanar aqui, agora é o momento aí. Gustavo, eu lembrei que eu também preparei rapidamente uma parte mostrando como que mexe no Python mesmo, com a biblioteca do H2O, que tem a ferramenta
do Machine Learning automático. Daí eu não sei se é interessante Pode mostrar. É legal também que ele pode usar, né, por API, por desenvolvimento, aí usar essas bibliotecas dentro do próprio Jupyter, né? Pode mostrar, Marília, pode compartilhar. Tá, vou compartilhar rapidamente, então, que também é bem intuitivo, assim como a plataforma. Daí aqui eu montei um caderno falando um pouco sobre H2O, como que faz a instalação. E para utilizar essa biblioteca, então, a primeira coisa, a gente importa a biblioteca. Eu vou mostrar o notebook pronto já, que eu tenho aqui também. A gente importa esse módulo, que é o H2O, e a gente inicia um cluster. Como é um computador local, eu ainda assim tenho que iniciar o cluster, mas ele vai ser um cluster do meu computador, mas poderia estar iniciando num cluster que realmente fosse um cluster, uma integração de várias máquinas, que é com esse comando h2o.init. Aí depois a gente importa quais são os arquivos de treino para um data frame H2O, que parece um data frame do Pandas. Eu declarei essa variável de treino, importando, utilizando esse método da própria função H2O, que é h2o.importFile. Ele vai importar aqui para dentro os meus dados. Ele também, esse H2O frame, ele também tem essa função do describe do Pandas, que nos dá essas estatísticas do dado, que nem a gente via automaticamente na plataforma do Driverless, mas aqui tem que codificar, e lá aparecia automaticamente essas estatísticas, e ainda por cima nos dava o histograma. Então aqui a gente monta qual é o meu alvo, que é o seed type, a coluna chamada seed type é o meu alvo, que eu vou chamar de Y, e todas as minhas features vai ser todas as variáveis, com exceção do seed type. Então, eu utilizo esse comando drop, que é para deletar a coluna seed type, e esse vão ser os meus preditores, o X. Eu preciso dizer que é uma tarefa de classificação, então eu preciso converter o seed type para categoria, que daí é com esse método asFactor. Daí transforma para categoria, e eu vou tentar fazer agora o treinamento dos modelos com esse machine learning automático. Então, aqui eu expliquei um pouquinho sobre machine learning automático, que ele testa todos esses modelos e vai fazendo várias iterações até encontrar o melhor modelo. E para a gente programar isso é muito simples. Eu utilizo essa classe, que é o H2O AutoML, eu dou alguns parâmetros, por exemplo, o tempo máximo que ele tem que ficar treinando um modelo em segundos, eu botei 60 segundos no máximo por iteração. Qual vai ser a nossa métrica de avaliação? Utilizei o mesmo até para comparar com a plataforma. É o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou na Driverless aí, eu utilizei aqui no Jupyter. E eu botei também o log loss, que foi o mesmo que eu tinha escolhido na plataforma. Botei uma semente inicial de 42. Para treinar o modelo, é só dizer quais são os meus preditores, que eu tinha declarado em X, todas as colunas, menos o tipo de semente. Em Y, é o meu alvo, que é o tipo de semente. Qual é o frame de treinamento, que é o train, e qual é o de validação, que é o valid, que também eu tinha dividido aqui. Eu passei rápido, não mostrei. Mas tem um método para a gente dividir o nosso data frame, que é só split frame. Tu bota split frame e ele já vai dividir para proporção padrão, que é 75% para treinamento e 25% para validação. Eu tinha feito isso antes. Indico o que é o treinamento, indico o que é a validação e salvei isso no meu modelo, que se chama AutoML Model. Eu consigo acessar um ranking de modelos com esse atributo leaderboard, e eu salvei em LB. Se eu boto lb.head, ele vai me falar, e o número de rows, o número de observações é o número de modelos que ele treinou. Eu especifiquei aqui, eu queria ver todos os modelos que ele treinou. E aqui a gente vê que ele treinou por... não lembro quantos minutos, mas demorou um pouquinho. E esse do
a aplicação para Python não tem aquelas métricas relativas de acurácia, tempo. Então, ele só foi treinando tudo. Então, ele treinou redes neurais, por exemplo. Então, o modelo que ele chegou na aplicação para Python foi diferente do modelo que ele tinha chegado da aplicação do Driverless AI, e isso por conta dessas configurações relativas. No Driverless AI, eu queria uma interpretabilidade alta, então ele não treinou nenhum modelo muito complexo. Nesse caso, como eu não dei interpretabilidade, ele foi treinando vários modelos, até redes neurais, e o modelo com a melhor performance foi uma rede neural. E aqui ele está dando as métricas da rede neural. E, enfim, e aqui ele aparece todos os modelos que ele foi treinando. Ele foi treinando diversos modelos até chegar... Olha, tudo isso de modelo. Até chegar no melhor. Aí aqui eu vou mostrar... Estava nesse... Vou botar naquele outro que já tinha rodado. Se eu quero acessar as performances, eu vou digitar AutoML, que era o meu modelo, model.leader. E daí ele vai me dizer quais são essas configurações do líder, que foi aquela rede neural. E aparece todas as configurações aqui do líder. As métricas, a profundidade dessa rede neural, para que a gente consiga reproduzir depois esse líder. Aqui. A importância das variáveis. Muito parecido com o que a plataforma fazia, só que agora codificando. Se eu quero fazer a previsão num conjunto, ou avaliar a performance, AutoML model.leader, vou pegar a performance do líder, model performance. E eu quero que são esses atributos que eu preciso utilizar. Eu estou utilizando o líder daquele meu conjunto de modelos e eu estou avaliando a performance dele com o atributo model performance. E eu vou querer utilizar o conjunto de validação para avaliar essa performance. Daí eu boto performance igual a true. E daí ele vai me dar as métricas. Ó, aqui ele... é uma rede neural, mas a gente pode ver que o desempenho dele foi pior do que aquele modelo que a gente treinou na plataforma, que só tinha errado 2. No conjunto de validação, acho que nem errou nada. E essa rede neural, enfim, ele encontrou que esse foi o melhor modelo, mas ainda assim teve 4 erros na 3, no tipo de semente 3. E para fazer a previsão, se a gente quisesse, seria só AutoML.leader.predict. E daí me dá o conjunto aonde eu quero fazer as previsões. Ele faz a previsão bem rapidinho. Predict. E o conjunto vai ser o seeds test. Vou prever no conjunto de teste agora. Daí faz isso e ele vai utilizar somente o líder para fazer essa previsão. E agora sim era isso, Gustavo e Alan. Excelente, Marília. Muito top aí. Então, obrigado a todos por terem participado. Obrigado, pessoal da H2O, por ter contribuído conosco aí, né? E a gente fica à disposição aí. Estamos juntos, Gustavo. Eu que quero agradecer, cara. Parabéns a vocês pela apresentação. Marília, parabéns, arrebentou, viu? Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, alguém tiver interesse, a GAVB fica à disposição, né? Hoje nós somos parceiro H2O, então, quiser saber um pouco mais da ferramenta, licenciamento, a gente está à disposição aí. Feito, pessoal. Gustavo, vamos marcar mais desses, cara. Eu acho que foi... Maravilha. Então, um abraço a todos, boa noite aí, até a próxima. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.